Instale o acompanhamento de métricas. GA4, Google Tag Manager, conversões offline. Faça estratégias bem estruturadas, lista de palavras específica, estrutura de campanha, público bem segmentado e crie uma página que converse com o que você vende. Olha só esse faturamento dessa empresa. Alto, não é verdade? Você sabia que esse faturamento foi gerado com apenas estratégias do Google Ads? É a mais pura verdade. E você ainda acredita que investir em panfletagem é a melhor solução para o seu negócio? Pois o Google Ads não funciona. Ou pior, você gasta milhares de reais em materiais impressos porque tem medo de investir na internet. Com esse resultado, eu estou te provando que é possível sim gerar muito resultado com o Google Ads. E o melhor, você investe e consegue saber exatamente quantas vendas, quais palavras-chave, qual anúncio gerou esse resultado, em qual local o cliente comprou, que horas, se é homem, se é mulher e idade, por aí vai. Mas vem cá, com panfletos, outdoor, jornais impressos, rádio, você consegue todas essas informações de forma precisa, não é mesmo? Não. Óbvio que não é em todos os modelos de negócio, a gente consegue ter 100% das informações de forma clara. Mas com essas três coisas, você no mínimo, vai conseguir calcular o ROI das suas estratégias online. E cá entre nós, isso já é bastante coisa, pois 90% das empresas que chegam aqui para mim, que já anunciam no Google Ads, não tem essas três coisas e não conseguem acompanhar os resultados. Ou seja, estão literalmente atirando no escuro e gastando muito dinheiro com achismos. Pensa como um dia de chuva aí na sua casa, com goteiras, e o seu dever é colocar um balde embaixo de cada goteira para não molhar o chão ou os móveis. Porém, você não tem baldes suficientes e conforme a chuva se intensifica, mais goteiras vão aparecendo e você não consegue segurar todas as gotas que caem. Imagine que o balde é o seu site, as goteiras são seus leads. Se você não tem uma página preparada, muitos leads caem fora e caem no chão. Ou pior, você pode estar colocando o balde fora da goteira e não está pegando nenhum lead. É raro, mas acontece sempre. Justamente porque você não percebeu os detalhes, simplesmente não olhou para cima para ver onde está vindo a goteira. Mas vamos lá, dá uma olhada nessa imagem aqui. Ela retrata bem porque as campanhas do Google Ads não geram vendas. E antes de você culpar o gestor de tráfego, ou o Google, ou qualquer outra coisa, analise essa tabela e tente entender se tudo que está fazendo está de acordo com o esperado dessa tabela. Você está vendo uma tabela, eu vou te explicar o que isso significa, o que esses campos em branco aqui, eles significam. Mas eu dividi ela aqui em três estruturas, né? Acompanhamento, estratégia e aí uma estrutura básica. Vamos lá, para a primeira linha aqui. Com relação ao acompanhamento, se você tem a tag de conversão instalada, se tem os dados e KPIs mapeados corretamente, você já está com 100% do acompanhamento ok. KPIs aí eu digo que é conversões, são métricas importantes como, por exemplo, o custo por conversão, as conversões, o faturamento, né, o valor que foi gerado de venda daquela conversão. Então isso tudo tem que estar mapeado, certo? E na parte de estratégia, a gente tem a estrutura da campanha, ela precisa estar bem desenvolvida, o objetivo ele precisa estar claro, os criativos, os anúncios precisam estar conversando com toda a estratégia, né? Palavras-chave, tem que estar conversando com o criativo, com o anúncio, tem que estar conversando com a landing page e tudo mais. Os lances e orçamentos, eles precisam estar adequados, então não adianta nada eu querer pagar 50 centavos, sendo que a palavra-chave, o lance competitivo dela é 1,50 ou até mais, R$2. Então, eu não vou conseguir aparecer nas primeiras posições se eu não tiver um lance adequado. E também se eu não tiver um orçamento adequado para essa estratégia. Sendo que, eu quero investir R$10 por dia, mas as minhas palavras-chave elas são mais caras e precisam de um orçamento de 50, de R$100 por dia. Então a gente precisa estar bem alinhado com isso também, tá? Então é bom você avaliar, né? Existem ferramentas que te ajudam a identificar qual o lance adequado, qual o orçamento adequado. E se eu não tenho uma página na estrutura que converse com todos esses outros pontos, a gente tem a goteira, certo? A goteira nada mais é que a gente tentar colocar o balde em um lugar que a goteira não tá tendo goteira, por exemplo, e a goteira tá caindo do outro lado. Então é que a gente acaba perdendo muito lead, perdendo muita informação, porque a nossa estrutura ela não está adequada. Já aqui na parte de ineficiência, por que é ineficiência? Como eu falei, o lance e o orçamento eles precisam estar adequados. E quando todo o resto das suas campanhas, da sua estratégia, ela está alinhada, tem uma landing page que converte, mas não tem lance e orçamento adequado para as campanhas, a gente tem a ineficiência. E essa ineficiência é a gente
colocar pouco orçamento, sendo que tem bastante demanda, e aí a gente não consegue volume suficiente de leads, de vendas, e acaba se frustrando. Não notável, ele está relacionado aos criativos, aos anúncios. Então, se o meu anúncio ele não chama atenção, ou ele não está falando com a minha landing page, com o meu objetivo, ou a estrutura de campanha, nada vai adiantar, porque eu não vou ter resultado, porque os meus anúncios não estão sendo notados. Então, ele precisa chamar atenção. Por exemplo, eu tenho um frete grátis para a região sul. E se eu não falar de forma clara nos criativos, os clientes eles não vão notar. E aí a gente não vai ter demanda, né? Essa demanda que seria um possível cliente, seria uma possível compra, a gente não vai ter. Acaba ficando um anúncio não notável, uma estratégia não notável. Impreciso, né? O que seria impreciso? Meu objetivo ele não tem nada a ver, entendeu? A gente não tem um objetivo claro, o criativo ele tá falando uma coisa, a campanha ela tá falando outra, a página tá falando outra, então gera uma imprecisão, a gente não tem clareza do objetivo e isso acaba deixando os nossos resultados imprecisos, desorganizado, né? Então, eu tenho toda a estrutura aqui, né, tudo certinho, mas a estrutura da minha campanha, ela não tá adequada, ou seja, tem palavra-chave fraca, o público tá segmentado errado, tô direcionando para outra região do país que eu nem vendo, enfim, por exemplo, eu tenho um teleentrega de lanche e eu atendo só aqui na minha região. E, eu criei estrutura, tudo aqui, tudo certinho, palavras-chave, mas eu tô anunciando para o Brasil inteiro. Então, isso tá desorganizado, porque vai vir gente do Brasil inteiro para pro meu site, para minha página, pro meu aplicativo, e eles não vão poder comprar, porque eles não fazem parte da minha região de foco. Sem rumo. Né? O que seria sem rumo? Sem rumo é quando você vai para algum lugar e não sabe onde vai parar. Isso acontece quando os dados de KPIs eles não estão sendo traqueados, eles não estão sendo mapeados. O faturamento, a venda ela não está sendo mapeada, as conversões, né? Às vezes, o tag de conversão está instalado, mas está instalado na página errada. Então, de nada adianta ter a tag de conversão instalada na página errada. Ou as informações estarem imprecisas. Então, os dados de KPIs aqui, como faturamento, conversão, custo por conversão, custo por lead, custo por download de aplicativo, quantidade de downloads nos aplicativos, quantidade de vendas, ela precisa estar toda mapeada. E se a gente não tem isso, as nossas campanhas elas ficam sem rumo, porque toda a estrutura, toda a estratégia, ela está bem alinhada aqui, ela está funcional, mas se os dados de KPIs não estiverem configurados, a gente vai caminhando sem rumo, porque daí eu não sei qual palavra-chave, qual anúncio que está performando melhor, ou até para qual landing page que está convertendo mais. Então eu preciso estar tudo mapeado. Se eu não tiver mapeado, eu não vou conseguir saber para onde eu vou. E a mesma coisa, o cego. Quando eu tô cego aqui nas campanhas, é justamente quando eu não tenho a tag de conversão, né? Não tenho o traqueamento instalado corretamente no meu site. Então todo o restante aqui, ele tá funcionando, tudo certinho, mas eu não sei que palavra-chave, qual região, eu não sei se o meu objetivo ele tá correto, então, meu objetivo aqui ele é conversão, mas eu não tenho a tag de conversão instalada. Eu não vou conseguir conversar aqui com a estrutura da minha campanha, porque o principal, que era a tag de conversão, não está alinhada para que o objetivo seja atingido. Então o Google ele acaba ficando meio confuso, acaba não conseguindo identificar certinho. E quando a campanha é de sucesso? A campanha de sucesso é quando tudo isso, todas essas informações, elas estão conversando corretamente, elas estão conversando uma com a outra e tá tudo instalado, tem a tag de conversão instalada, você tá conseguindo mapear aí os dados de KPIs, ou seja, através da tag de conversão ou de conversões offline, tem informação de faturamento, tem informação de conversões, tem a quantidade de leads, quais leads converteram, quais não converteram, tem todas essas informações mapeadas, a estrutura da campanha está conversando com o objetivo, com o criativo e com o lance de orçamento, e a estratégia ela está conversando também com a estrutura, a página está muito boa, é uma página, uma landing page ou uma página de vendas aí que está falando de forma clara com o teu público, está conseguindo converter. Então, essa seria a estrutura adequada. Você precisa ter essa linha 100% completa, precisa estar tudo bem alinhado. Então, às vezes eu tenho uma landing page, mas essa landing page ela não está alinhada com o restante da estratégia. Ou, eu tenho o tag de conversão instalada, mas, às vezes você tem a tag de conversão instalada, mas está instalada na página errada, ou não está mapeando os KPIs aqui corretamente, enfim. Eu tenho tudo, tenho
tudo certinho aqui na conversão, mas eu não tenho a estrutura adequada, as palavras-chave muito amplas, local, localização, dei alguns exemplos aqui, então sempre fica de olho com relação a isso, tá? Então não deixe esses quadradinhos aqui, esses furinhos ficarem em branco. Tenha sempre em mente essa estrutura, até tira print aí da tela. Então, certifique-se de que todos esses quadradinhos eles estejam preenchidos de forma correta. Outra estratégia que vai fazer o seu negócio bombar de vendas é que se você deixar o seu like aqui e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse, além de ajudar essas informações a chegarem em mais pessoas, você vai estar fazendo o seu site vender muito mais. Voltando, mas você está entendendo que não é simplesmente clicar em um botão e tudo acontece de forma mágica e certeira? Tudo precisa ser avaliado e ajustado. Entender as falhas da sua estrutura para corrigir antes de simplesmente desistir do Google porque para o seu negócio não funciona. Então, para que as suas estratégias funcionem corretamente e você tenha sucesso nas vendas, todos os quadradinhos precisam estar preenchidos. A deficiência em qualquer um desses pontos pode resultar no gasto de dinheiro desnecessário e sem resultado. Então, recapitulando, e assim que você terminar de ver esse vídeo, já vai analisar as suas estratégias e verificar se a sua conta está sendo traqueada e se está corretamente instalada. Ah, Gustavo, e como que eu vou saber isso? Se você já tem a tag instalada através de qualquer método como código de conversão, Analytics, Google Tag Manager, conversões offline, vai aparecer dados na coluna de conversões. Claro, se já tiver configurado e se já tiver algum tipo de resultado também. Mas se está zerado ou não estiver configurado, recomendo começar pelo Analytics ou pelo Google Tag Manager. Lembre de traquear apenas as ações que são de fato um objetivo para suas campanhas. Por exemplo, vendas do e-commerce, o objetivo é traquear as vendas. Assim que o cliente finaliza a compra no site, leads em formulário, temos que traquear cada formulário preenchido. Leads no WhatsApp, cada clique no botão do WhatsApp do seu site. Com relação à estrutura, lembre, quanto mais específica sua campanha for, suas palavras-chave forem, as chances de captar leads mais qualificados serão maiores. Então não invista em uma palavra ampla, como por exemplo, bicicleta. Sempre procure comprar bicicleta. Para o Brasil inteiro, existe uma vertente gigantesca de produtos relacionados à bicicleta. E se você vende um modelo de bicicleta específico, você pode criar lista de palavras-chave e anúncios focados no seu próprio produto. Bicicleta, Aro 29, MTB, a marca. Essa comunicação ela precisa estar clara nas palavras e nos anúncios, pois se alguém procurar bicicleta infantil, seus anúncios não vão aparecer para essa pesquisa e você não vai gastar orçamento em uma pesquisa, em uma campanha desnecessária. Além também de focar as regiões onde seu produto tem mais saída. Como falei, não vale a pena anunciar para o Brasil todo se o seu orçamento é mais limitado. Imagina a quantidade de pesquisa que tem para o seu produto ou serviço no Brasil todo. É muito melhor direcionar as campanhas para regiões menores, estados ou cidades, onde você tem um preço competitivo, um frete legal, um envio rápido. São vantagens que o cliente avalia antes de comprar um produto. E por último, uma página específica para o produto. Lembra do balde? Pois é. Não adianta nada você criar uma página com vários modelos de bicicleta e deixar o usuário se virar, ou muito menos, uma página ampla que não fala nada do seu produto ou serviço e, ou pior, não direcionar os seus anúncios para uma página específica do produto que você está vendendo. Essa última prejudica muito o índice de qualidade das campanhas, fazendo com que você pague mais caro no clique dos seus anúncios. Como falei, seja específico, a página precisa conversar com a sua campanha. Se você está vendendo uma bicicleta Aro 29, MTB, da marca Caloi, por exemplo, quando o usuário clica no seu anúncio, ele precisa ser direcionado para uma página que fale exatamente desse produto. Uma página específica é o seu balde para não deixar as goteiras caírem no chão. E se você tem um balde furado, a ineficiência continua. Então certifique-se de que a sua página seja funcional. Espero que esse vídeo ajude você a conseguir os resultados desejados aí nas suas campanhas. Caso queira se aprofundar ainda mais sobre Google Ads, pode clicar nesses vídeos aqui que estão aparecendo aqui na minha tela e maratonar o nosso canal, beleza? Até mais!